Sejam todos bem-vindos ao programa Hora do Milagre de hoje. E se você tem acompanhado os nossos programas desde segunda-feira até então, você tem visto que nós temos falado sobre a fé, a transformação de vida, que o passado de uma pessoa não define o futuro dela, mas é a ação da fé que faz isso acontecer, independentemente de qual tenha sido o passado da mesma. E o casal que eu vou lhe apresentar dentro de instantes, o Carlos e a sua esposa, é a prova, mais uma prova de que essa é a verdade. Por mais que você, o passado, ou comentários, ou crenças populares tenham lhe convencido até agora de que as coisas não funcionam assim, mas sim as coisas funcionam assim. Quando uma pessoa toma a decisão de buscar em Deus a mudança de vida, não existe passado, não existe destino, não existe crenças populares que impeçam de Deus mudar a vida dessa pessoa. Portanto, enquanto você acompanha o testemunho deste casal, se quiser a nossa ajuda em oração, conversar com alguém, desabafar, o telefone do Amigo 24 Horas vai estar à sua disposição a todo momento. Eu trabalhava 7 dias por semana. Já teve dias que eu já virei a madrugada trabalhando. Mas quanto mais eu trabalhava, mais a dívida aumentava. E eu estava dentro da igreja. Eu já nasci na miséria, eu já nasci no berço da miséria. A gente morava em cortiços. Eu me lembro que a gente tinha que pegar a geladeira emprestado para colocar comida emprestado do vizinho, da vizinha, porque a gente não tinha condições sequer de ter um eletrodoméstico, nada. Tinha uma vizinha que ela frequentava a Igreja Universal e ela tinha prosperidade. E ela convidou a gente. E aí a gente chegou na igreja com esse objetivo, de mudar de vida, de sair daquela miséria. Com o tempo frequentando a igreja, eu ouvi falar do Espírito Santo, mas eu não priorizava o Espírito Santo. Eu desprezava ter o Espírito Santo, eu desprezava ter Deus dentro de mim. O que eu queria mesmo era uma mudança, era uma transformação na minha vida financeira. Só que a minha vida ela não mudava. A minha vida dentro da igreja ela melhorava. Tinha algumas melhoras pontuais, mas não tinha uma transformação de vida. As dívidas começaram a se acumular. Dívidas com funcionários, dívidas com bancos, dívidas com fornecedores, dívidas com agiotas. Uma vez eu somei, deu quase 2 bilhões de reais. Aí eu pensei, meu Deus, eu nunca vou pagar isso. A gente não tinha condições de comprar fralda da nossa filha, dos nossos filhos. A gente não tinha condições de comprar um leite para os nossos filhos. Até mandato de prisão, eu e a minha esposa, a gente já recebeu por causa de dívidas. Nós nunca fomos preguiçosos. A gente trabalhava, levantávamos cedo, trabalhávamos de manhã até a noite. Então, assim, a gente sacrificava. Os funcionários tinham uma vida melhor que a nossa. Era muito de fachada a nossa vida. A nossa vida era uma mentira. Era uma mentira, era uma verdadeira mentira. Tanto espiritualmente, como na vida financeira, como na vida espiritual, a gente vivia como se fosse mais um dia, a gente vivia como se fosse um zumbi. Eu não tinha um relacionamento nem com a minha esposa, eu não tinha um relacionamento com os meus filhos, eu não tinha relacionamento de pai, porque a gente ficava focado 24 horas por dia. A gente assistiu um testemunho na Fogueira Santa de uma senhora, e ela falou nesse testemunho que ela também ficou um tempo na igreja, um certo tempo na igreja, e ela não ia para o altar. Daí o bispo Renato perguntou, mas por que você ficou tanto tempo na igreja, tantas fogueiras santas passaram, por que uma hora você despertou? O que aconteceu? Quando foi que você despertou? Porque foi você a primeira a despertar. O que aconteceu depois de 15 anos na igreja que você despertou que você tinha que fazer alguma coisa diferente? Muita canseira, eu estava cansada já. Aí eu comecei a ficar cansada e muita revolta, já estava nervosa, não queria mais aquilo. E quando ela falou aquilo, eu cansei, eu olhei para ela, eu olhei para dentro de mim e falei assim, eu também cansei.
Eu cansei de ficar tanto tempo na igreja. Tanto tempo. Cheguei na igreja jovem, moço. Acho que eu fiquei quase 30 anos na igreja. Daí eu pensei assim, eu vou pro altar. Eu vou pro altar. E nessa fogueira santa eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero mais nada. Eu não quero dinheiro. Eu não quero pagar conta. Eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero bênção financeira. Eu estou cansado, agora eu quero buscar o Senhor, agora eu quero ter um relacionamento com o Senhor, agora eu quero te conhecer. E eu vou para o altar para entregar toda a minha vida, todo o meu futuro. E a gente foi para o altar, com tudo, tanto financeiramente como espiritualmente. E quando eu desci do altar, eu desci com paz, eu desci feliz, eu desci com alegria, com a certeza que a minha vida ela tinha mudado. Deus, na verdade, Ele não quer o seu dinheiro. Ele não quer nada que pertence a você. Ele não quer. Deus, Ele quer ver aonde está a nossa confiança nele. É somente isso que Deus quer. E essa empresa que estava falida, essa empresa que devia 2 milhões de reais, pagamos todas as dívidas. Todas as dívidas, a gente não tem um centavo. E a gente tem essa empresa até hoje. Mas além dessa empresa, Deus deu pra gente mais 5 empresas na pandemia. Eu nunca vi isso na vida, eu nunca tive essa experiência. Até eu mesmo fico surpreso o que acontece assim. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje a gente vive. Antigamente eu não tinha um relacionamento com a minha esposa. Hoje a gente é feliz. Hoje eu tenho um relacionamento com os meus filhos. Hoje eu sou pai. Quando a gente confia a nossa vida na mão de Deus, tudo fica diferente. A minha vida não é mais igual a de antes. Deus me deu o Espírito Santo, me deu um espírito de sabedoria. Hoje o meu fardo é leve. Hoje Deus me dá a sabedoria de uma mulher de Deus. Hoje eu tenho paz e sabedoria para resolver os problemas dentro da minha casa, dentro da minha empresa, como mãe. O altar, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, a palavra de Deus não volta atrás. Foi quando eu conheci a Deus, quando eu tive um encontro com o Espírito Santo no altar, foi que a minha vida mudou. Foi que a minha vida transformou. A minha vida se transformou quando eu conheci a Deus, quando eu conheci o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo para mim, tudo. Ele é meu maior patrimônio. Ele é maior que tudo que eu tenho nessa vida. O altar é o único lugar que nos aproxima do Altíssimo. É o que há de mais sagrado na terra, pois representa o próprio Deus. E da mesma forma, o sacrifício apresentado nele representa a vida de quem nele se entrega. Seja na época de Elias ou nos nossos dias, o caminho não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos. Seja ele pequeno em uma igreja simples, ou o altar do Templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida nele, ali, o fogo de Deus descerá. Quando nós falamos sobre Monte Carmelo, Elias, a decisão, o fogo desceu do céu, nós estamos a falar de um evento, um momento que fez um divisor de águas na vida de uma nação inteira. Uma nação inteira, não foi só de uma pessoa, foi de uma nação. Então, é isso exatamente que nós estamos a reviver na Igreja Universal. Quando falamos do Monte Carmelo, das pessoas como você viu esse casal, e daqui a pouco você vai ver o caso do Jonathan também, que expressaram essa crença, expressaram essa fé em Deus, no altar de Deus, estamos a falar justamente de pessoas que quiseram ver a sua vida ter um antes e um depois. Não apenas uma melhoria, não momentos bons, não momentos melhores, não momentos agradáveis, mas realmente uma mudança de vida. Cansaram-se de ser as pessoas que foram, de tentar e nunca conseguir, de viver baixo a sombra da tristeza, da depressão, do vazio, das dívidas, da insegurança, do medo, de um passado que não tinha nenhum futuro promissor e quiseram definir a sua vida. Cansaram-se de viver baixo a sombra de destino, de crenças populares e que durante anos viveram nisso daí e não trouxeram nenhum resultado, como é o seu caso.
Então, até quando você vai aceitar estar nessa situação? Foi essa, sabe, a pergunta até que o profeta Elias, na época, fez para o povo de Israel. Até quando vocês vão estar divididos, cocheando entre dois pensamentos? Depois do caso do Jonathan, eu venho falar com vocês mais a respeito deste evento de fé que se está a realizar em todas as igrejas universal do mundo. Meu nome é Jonathan Costa, eu tenho 37 anos e há 34 anos eu servia aos espíritas. Eu nasci no espiritismo, né? Então eu aprendi a fazer sacrifícios, né? Onde tudo que eu fazia gerava em torno deles. Eu tocava tambor, eu era ogã. Eu sempre fiz pelas entidades, sempre dei o meu máximo, né? Eu sempre era o 01. Quando a mãe de santo perguntava assim, quem pode fazer isso aqui? Opa, eu já levantava a mão, eu já ia servir. Era sincero, era de coração. Eu deixava de comprar, de fazer para os meus filhos. Para os meus filhos eu deixava de fazer para poder fazer pelas entidades. O sacrifício maior que eu fiz pelos espíritos, né, foi construir um terreiro, um templo para eles. Eu comprei um terreno, comprei caminhão de tijolo, caminhão de pedra, todo o material e com minhas próprias mãos, eu fiz questão de, com as minhas próprias mãos, fazer esse sacrifício de construir aquele templo. Eu ergui um altar, né, para as minhas entidades. Ele era muito agressivo em palavras. Eu vi a garra que ele tinha para servir aos encostos. Ele deixava faltar para mim e para minha família. Até que um dia, eu voltando, né, tinha acabado de servir, né, as entidades, eu vindo no meu carro com minha avó, pai de santo, e então eu sofri um assalto. Desce do carro! Calma! E aí o rapaz, né, que é o assaltante, falou, mata ele. E aí esse segundo assaltante veio por trás desse que estava falando, mata ele, e pegou e atirou no meu rosto, a queima-roupa. Naquele desespero, eu apelei para as entidades, né, para que eu servia. Clamei, pedi, ofertei da boca, né, ali, eu te dou isso, eu dou aquilo, e nada acontecia. Vai parar. Vamos. Quando eu entrei, eu deitei na maca que eu não estava mais conseguindo respirar, e aí eu apaguei, né? Foi aonde eu ouvi o médico falando, já era, morreu. E aí eu vi meu corpo despencar ladeira abaixo. Parecia que minha pele estava sendo arrancada do meu corpo. E ali, naquele desespero, aquela aflição, naquela gritaria, parecia que tinha pessoas querendo me pegar, me agarrar, me puxar. Era uma confusão, era uma coisa horrível. E foi aí que eu lembrei da minha esposa falando de Jesus para mim. Eu fiz o grande desafio da minha vida, que eu nunca tinha feito com nada nem com ninguém. Eu desafiei de verdade. Eu falei com Deus dessa forma, Deus, se esse Deus que a minha esposa diz que pode tudo, eu quero ver. Prova para mim que o Senhor pode mesmo. Me tira dessa situação aqui. E comecei a respirar aliviado. Eu escutei o médico falando, ei, volta, ele voltou. E aí eu senti o médico pressionando meu corpo, eu devia estar fazendo massagem cardíaca. E aí um outro médico falou, não tem mais jeito, já tem mais de 5 minutos, o coração dele parou, a respiração parou, não tem mais o que fazer. Foram 2 meses em coma,
E quando eu acordei do coma, eu olhei em volta e percebi que eu estava no hospital. E assim que eu tive alta, foi uma quarta-feira, e quando foi na sexta-feira, eu fui para a igreja. Foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava. Ele debilitado, pós-cirúrgico, recuperando do que aconteceu, ele falou para mim que iria comigo para o altar. E a partir dali, eu entreguei a minha vida para Jesus. E um mês depois veio a minha primeira fogueira santa. Foi a partir daí que eu percebi que eu tinha que mudar de altar, né? E é onde eu mudei. Eu construí um altar de pedra para o diabo, mas dentro de mim eu construí um altar para Deus. Tudo que eu fiz para as entidades, para os espíritos, o que eu ganhei em troca foi um tiro no rosto. E eu não estava ali fazendo aquela fogueira santa para obter nada em troca. Eu estava ali entregando a minha vida, tudo que eu tinha, porque Deus já tinha me provado que Ele era comigo. Nessa fogueira santa foi aonde eu provei para Deus: eis-me aqui. E quando eu desci do altar, eu desci com a certeza de que tudo se fez de novo. E o mais importante, e o que eu ganhei de mais valioso, foi o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em mim, foi uma alegria, foi uma sensação tão maravilhosa, foi uma certeza de que nada mais me derrubaria. Hoje eu tenho minha empresa, minha esposa engravidou e veio minha filha, a Helena, perfeita. Do meu casamento eu não tenho nada que reclamar. Ele em casa é um pai excelente, temos uma filha, uma bebezinha, que é a paixão da vida dele, que ele fala que foi a certeza de que Deus era com ele e que não teria nenhuma sequela. Nós já estamos juntos há 10 anos. E na última celebração de casamentos nós oficializamos, né, perante a Deus no altar a nossa união e recebemos a bênção de Deus. O primeiro desafio que eu fiz com Deus foi entregar minha vida para Ele, se Ele me salvasse. E Ele pronto me atendeu. E a partir daí, toda vez que eu quero alguma coisa, que eu estou com uma dificuldade de alguma coisa, eu parto para o altar. Eu vou para cima com toda a força e eu conquisto. E esses altares que no passado esses homens de fé ergueram e reergueram para lhe expressarem a sua crença em Deus, é o que a Igreja Universal vive. Por isso nós falamos em todas as igrejas universal no mundo. Sabe por quê? Porque a fé que existe na Igreja Universal é a fé que vem da palavra de Deus, é a fé que Elias teve, é a fé que Abraão teve, é a fé que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e Ele próprio vivenciou aqui neste mundo, a fé que os apóstolos vivenciaram, é a fé que nós na Igreja Universal vivenciamos. Por isso as pessoas que chegam recebem esse Espírito, que é o Espírito da palavra de Deus, e aplicam essa fé, e aí está os testemunhos de transformações e mudanças de vida. Sabe, eu até entendo que para você que não tem vivido essa fé, pareça até um pouco surreal o que você ouve aqui em 5, 7 minutos, 10 minutos de testemunho, como a vida é transformada. Pois é, claro, a vida dessas pessoas não mudou em 10 minutos, obviamente. São 10 minutos ou 8 que elas têm, ou menos, para contar o seu testemunho. Mas a vida delas hoje é a prova de que Deus não falha. Se você quer saber mais a respeito deste evento de fé, esta campanha de fé no Monte Carmelo, então eu lhe convido que hoje você, seja às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou 7h30 da noite, esteja conosco. Eu vou estar no 232 da Seven Sisters Road, aqui em Londres,
no antigo Teatro Rainbow. Estamos a poucos metros do metro de Finsbury Park. Temos em toda a Inglaterra várias igrejas. Você pode entrar no site centrodejuda.com e saber assim qual a mais próxima à sua residência. Ficamos por aqui com o nosso programa de hoje, mas amanhã voltaremos com mais testemunhos de vidas transformadas. Fiquem bem, até lá.